Seja bem-vindo ao canal Relatos da Cristiane. Se essa história apareceu para você, não foi à toa. Fica até o final e me diz o que achou da história e de onde você assiste para que possamos estar melhorando nossos relatos. Se já é inscrito no canal, muito obrigada. Se não é, não perde tempo e se inscreve. Assim nossas histórias alcançam mais pessoas. Não sei se tenho jeito para contar história. Nunca tive. O seu Valério sempre dizia que eu falava pouco demais, que eu guardava tudo dentro feito água em cisterna, que enche, e ninguém vê quanto tem lá dentro até que começa a transbordar. Mas a Lourença, a enfermeira nova que veio de Goiânia e resolveu ficar num posto de saúde em Córrego Fundo, coisa que eu ainda não entendo, porque Deus sabe que não é fácil. Ela pediu que eu falasse. Disse que era bom para as outras mulheres ouvirem, que a história precisava de alguém com coragem de soltá-la. Então tá, vou tentar. Meu nome é Teresa Alcântara Borges. 64 anos no registro, embora meu espelho diga outra coisa, mais velho ou diferente, que não é bem a mesma coisa que mais velho. O seu Valério morreu faz 5 anos, num outubro de calor seco e céu cor de cobre. Daquele que a gente reconhece como presságio só depois que o presságio já virou memória. Ele saiu de manhã cedo para conferir a cerca do pasto de baixo, depois de uma semana de chuva forte que tinha alagado a baixada e derrubado 2 mourões. Quando o Beju, o peão que trabalhava aqui naquele tempo, foi chamar para almoço, encontrou ele sentado encostado no mourão, com o chapéu no chão perto dos pés e o rosto calmo de quem tinha parado para descansar e gostado tanto do descanso que decidiu ficar. Infarto, disseram. Palavra curta para uma coisa que ocupa muito espaço. Faz 5 anos. E ainda ouço o barulho dos passos dele no corredor quando acordo muito cedo, antes que a cabeça lembre o que o coração ainda não aceitou. A fazenda fica a 15 quilômetros de Córrego Fundo, que já é um lugar tão pequeno que o correio passa só às terças, quando passa. A estrada de acesso é de terra vermelha, com 2 atoleiros na baixada que no inverno a gente atravessa rezando, e no verão atravessa com o motor berrando e os dentes cerrados. Tenho 23 cabeças de gado, um cachorro chamado Touro, que não assusta ninguém, mas acredita muito em si mesmo, e galinhas espalhadas pelo terreiro, desde antes do sol nascer até depois de escurecer. Como se o terreiro fosse delas por direito antigo, que talvez seja mesmo. Os filhos cresceram e foram. O Edevaldo foi para Brasília, serviço público, apartamento, vida de cidade com cheiro de ar-condicionado. A Marta casou com um rapaz de Itapuranga e visita nas festas grandes e às vezes nas menores, quando a saudade aperta mais do que a correria deixa. Ligo, eles ligam. A gente se ama com a distância que a vida moderna inventou e que eu nunca me acostumei a achar suficiente. Mas a fazenda ficou para mim e eu fiquei para ela. A rotina foi o que me segurou no mundo. Sem ela, eu teria me dissolvido no luto como sal em água parada. Invisível, sem forma, sem propósito. Então eu levanto antes do sol. Esquento o café no fogão de lenha. Esse cheiro de fumaça e borra de café misturado é o único abraço que o dia me dá logo de início, e eu aprendi a recebê-lo com as 2 mãos. Dou água ao gado, confiro as cercas pelo menos 2 lados por semana. Limpo o curral, varro o terreiro 2 vezes ao dia, porque a poeira vermelha volta sempre, como tudo que a gente tenta deixar para trás. Aquele outubro tinha chegado com uma secura que trincava a terra em placas como couro de lagarto ao sol. O capim estava amarelo desde agosto. Os cupins levantavam voo em nuvens ao entardecer, aquelas nuvens escuras que parecem fumaça de longe e chegam perto e se abrem sobre a gente como chuva invertida. O riacho do fundo da propriedade, o córrego das Antas, onde o Valério pescou por 30 anos com uma paciência que eu nunca entendi, estava magro, uma fitinha barrenta entre pedras brancas que o calor tinha descascado e polido.
À noite, eu sentava na varanda com o touro aos meus pés. O escuro do cerrado é um escuro cheio, tem o canto dos grilos em camadas, o coachar distante de algum sapo teimoso que não aceitou a seca, o farfalhar do capim sob o vento que descia do campo depois das 10 horas. Aquele vento fresco que é o único alívio do dia e a gente aguarda como quem aguarda visita. Gosto desse silêncio. É o único que não me pesa. Tinha noites que eu conversava com o Valério, baixinho, quase sem voz, como quem não quer que nem o vento ouça. Contava o que tinha feito durante o dia, o que estava errado na cerca do pasto de cima, o que eu estava pensando sobre a vaca mais nova que estava encostando nos mourões, de um jeito que não me agradava. Ele nunca respondia, claro, mas vinha um silêncio depois, diferente dos outros silêncios. Mais preenchido, mais quente. Foi numa dessas noites, outubro adiantado, lua minguante, vento que cheirava a chuva de longe, mas não prometia nada de certo, que tudo começou. Eu ainda não sabia naquela hora. As coisas importantes raramente avisam que estão chegando. Chegam e a gente entende só depois. A tempestade chegou às 10:30 da noite, com aquela brutalidade que só o temporal do cerrado tem. De um momento para o outro, sem transição, como se o céu tivesse guardado tudo aquilo por semanas, e de repente perdesse a paciência. O vento virou do sul, o ar esfriou de uma vez, e o primeiro trovão foi tão fundo e tão longo que a louça na prateleira da cozinha retiniu e o espelho do quarto tremeu na parede. Eu já estava na cama, o touro no chão, perto dos meus pés, de lado com as patas esticadas, aquela posição de sono profundo de cachorro que passou o dia inteiro levando a vida a sério e agora descansava com a mesma seriedade. Mas quando o segundo relâmpago acendeu a janela como uma lâmpada estourada, ele levantou. Ficou de pé, a cabeça apontada para a janela, o nariz trabalhando. Quando o touro levanta sem que tenha havido barulho, eu presto atenção. Fiquei quieta, escutando. A chuva no telhado de zinco, som de que sempre gostei. Parece que o mundo lá fora confirma que existe, que não parou enquanto eu dormia. Mas tinha algo fora do ritmo naquela noite, um rasgo no padrão, um barulho dentro do barulho que não combinava. O galinheiro. As galinhas fazem um alvoroço específico quando entidade estranha entra no cercado. Não é o cacarejo histérico do predador. Esse eu conheço desde criança e ainda me corre um arrepio pelo braço só de lembrar. É diferente. É um barulho de susto sem direção, como se tivessem sido surpreendidas por algo que não sabem catalogar, algo fora das categorias delas. Me sentei na cama. Alcancei a lanterna na mesa de cabeceira. Atrás da porta do quarto fica a foice que o Valério deixou ali quando vivo. Não por bravura, mas porque mulher sozinha no campo aprende cedo que coragem e ferramenta não se separam. Enfiei os pés nas botinas sem amarrar o cadarço. O touro estava na minha frente quando abri a porta do quarto. A cauda baixa, o nariz no ar úmido que entrava pelas frestas. A chuva me pegou de vez assim que saí da varanda. O terreiro estava escuro, o chão já encharcado, a lama vermelha fina subindo pela lateral da bota. A lanterna cortava o escuro em linha reta, mas a chuva devolvia a luz em faíscas e eu via mal além de 2 metros. Ia devagar, mas ia. O galinheiro fica encostado na cerca dos fundos, galpão de madeira de lei, com telhado de telha francesa, cheirando sempre a palha seca e cocô ressecado, que é um cheiro que eu não gosto, mas que é tão familiar quanto o da minha própria casa. A porta estava aberta, não arrombada. Aberta com cuidado, como empurrada por quem não queria fazer barulho, por quem aprendeu a entrar nos lugares sem ser percebido. Lembrei da voz do Valério. Quando tiver que entrar num lugar de noite, entra de uma vez, Teresa. Devagar só serve pro medo te pegar na frente. Empurrei a porta com um ombro. A lanterna varreu o galpão de ponta a ponta. As galinhas apiloadas no canto direito, bagunçadas e barulhentas, os pescoços esticados.
e no canto esquerdo, encolhida entre a parede de madeira e um caixote velho de arame que o Valério nunca jogou fora, havia uma figura. Uma menina, não, uma moça, jovem, encharcada até os ossos, o cabelo preto grudado no rosto, as roupas pesadas de água. Com uma barriga enorme, redonda e alta como melancia madura, que ela tentava cobrir cruzando os dois braços sobre ela, não como quem se protege de mim especificamente, mas como quem já está tão acostumada a se proteger que o gesto virou reflexo, virou parte do corpo. Ela me olhou, eu a olhei, a lanterna no rosto dela, a foice na minha mão, e o que eu vi naqueles olhos não era medo de mim. Era um medo mais antigo que eu, um medo de tudo, instalado fundo como raiz de cerrado, daquelas que vão 6 metros para baixo e não cedem nem em seca nem em tempestade. Não me manda embora, por favor, eu não faço nada de errado, só precisava de um lugar seco. A voz era pequena, porém firme no fundo, como quem aprendeu a pedir sem suplicar, porque suplicar um dia deixou de funcionar. Baixei a foice. Vem comigo. 2 palavras. Não precisei de mais, e ela não pediu mais. Na luz amarela da lamparina, a energia tinha caído com a tempestade, como sempre cai. Pude ver ela direito. Chamava Conceição, mas disse que todo mundo chamava de Ceissa, e disse isso com uma leveza que não combinava com o resto do que ela carregava. 17 anos, embora o tempo que tinha passado por cima dela tivesse deixado uma densidade que a idade não explica. Cabelos pretos com aquele brilho que só cabelo jovem e saudável tem, mesmo encharcado. Rosto miúdo, olhos castanhos que desviavam com frequência, mas voltavam sempre. Olhos que aprenderam a avaliar antes de confiar, e por isso nunca ficavam parados por muito tempo. A cicatriz pequena na sobrancelha esquerda eu notei logo, mas não perguntei. E ela não explicou. A barriga era enorme. 8 meses, ela disse, ou mais. Não sabia ao certo, porque fazia tempo que não ia ao médico. A criança estava viva e mexendo, ela disse. E disse isso com uma certeza tranquila que me pareceu a coisa mais corajosa que eu tinha ouvido em muito tempo. Aqueci o arroz com frango que tinha sobrado do jantar. Cortei pão de sal, botei uma caneca de leite quente na mesa, aquecido no fogão que eu reacendi com lenha seca. Ela comeu com a cabeça abaixada e as mãos envolvendo a caneca como se calor fosse novidade, como quem está mais acostumado com o frio do que com qualquer outra coisa. Não perguntei nada enquanto ela comia. Mulher do campo sabe que tem hora, que o silêncio é mais gentil que a pergunta. A gente serve, aguarda e deixa a história chegar no tempo dela. Forçar história alheia é como abrir caju antes da hora. Estraga o que podia ser bom. Depois que ela esvaziou o prato e o copo, trouxe uma toalha grossa e um vestido da Marta, que eu guardava sem conseguir explicar por quê. Esses objetos dos filhos que a gente não entrega ao esquecimento, porque entregar seria admitir que aquele tempo acabou de verdade. Quando ela voltou do banheiro, com o cabelo preso num nó improvisado e o vestido largo acomodando a barriga, parecia outra pessoa. Mais jovem, mais real, mais presente. A senhora vai me mandar embora de manhã? Ainda é noite. A gente cuida do amanhã quando ele chegar. Instalei ela no quarto da Marta. A cama estava feita. Eu sempre deixo as camas dos filhos feitas. Nunca entendi bem por quê. Esperança, talvez. Ou o hábito de quem ainda não aprendeu que a espera não garante a chegada. Voltei para minha cama. Não dormi. Fiquei ouvindo a chuva perder força aos poucos, o vento se assentar, o touro que foi deitar na frente da porta do quarto da Ceissa, como se soubesse, como esses cachorros velhos sabem, que ela precisava de guarda. Fiquei olhando o teto escuro, sentindo que aquela noite tinha mudado alguma coisa dentro da fazenda. Não soube nomear. É como o ar depois da chuva. Mais limpo, mais pesado, de terra molhada, e o mundo parece recomeçado sem que ninguém tenha pedido licença para isso. De manhã, antes do sol esquentar direito, saí pelos fundos para dar água ao gado. O chão estava limpo e encharcado, o barro vermelho reluzindo
com aquele brilho que só tem nas primeiras horas depois da chuva, antes que o sol coma a umidade toda. O ar cheirava a terra, a capim molhado, a cerrado lavado, o cheiro mais honesto que existe, mais verdadeiro que qualquer coisa fabricada. Foi quando eu vi, no canteiro de terra batida que fica entre a varanda da frente e o portão de entrada, por onde eu não tinha passado na noite anterior, havia pegadas. Não as minhas, não da Ceiça, que eu ouvia ainda dormindo lá dentro. Eram pegadas de bota grande, sola grossa com frisos fundos, tamanho de homem largo. Iam do portão em linha, quase reta até a janela da sala, onde a terra estava mais funda, mais pressionada, afundada pelo peso de alguém que ficou parado ali por tempo suficiente para deixar marca dupla. Alguém tinha ficado parado na janela da minha sala durante a tempestade, olhando para dentro. As mãos esfriaram. Não era o frio da manhã que já estava ameno, era aquele frio de dentro para fora que não tem remédio. O suor gelado que desce pela nuca devagar, como o dedo de alguém passando por onde não foi convidado. Me lembrei do clarão. Na noite anterior, um momento antes de apagar a lamparina para o Valério, eu tinha visto, ou achado que tinha visto, uma luz na estrada, lá longe, baixa, estreita, horizontal, diferente de relâmpago, que é vertical e largo e dura um instante. Tinha pensado, algum caminhoneiro perdido, algum tropeiro que errou a curva, e tinha deixado o pensamento escapar porque a chuva era grande e eu estava cansada e às vezes a gente precisa não saber para conseguir dormir. Não era nada disso. A Ceiça estava acordada quando entrei na cozinha. Tinha acendido o fogão, encontrado o pote de café, fervido a água, coado tudo sem perguntar. Essa era uma menina que aprendeu cedo a se arranjar no espaço dos outros, sem fazer barulho, sem causar incômodo, como quem pratica a invisibilidade como estratégia de sobrevivência. Sentei, botei as 2 canecas. Olhei para ela pelo tempo necessário, e ela entendeu que a hora de contar tinha chegado. Contou com a voz baixa e constante, sem oscilação, sem pausa dramática, sem choro. Isso me assustou mais que qualquer choro poderia, porque quem chora ainda tem energia para gastar com o sofrimento. Quem fala assim, constante, igual, como chuva fina que não para, já foi além disso. Tinha 17 anos e vinha de um lugarejo chamado Pau a Pique, perto de São Luís de Montes Belos. O pai do bebê era um rapaz que ela tinha namorado em segredo, filho de gente com nome na região, gado, terra, político local no currículo da família. Quando soube da gravidez, o rapaz sumiu. Ela já tinha feito as pazes com isso, disse, com aquela voz plana que mais doía do que se tivesse gritado. O problema era o irmão dele, Nivaldo, 38 anos, com uns negócios no município que ninguém explicava ao certo, mas que todo mundo respeitava muito. O tipo de respeito que é, na verdade, medo aprendido a andar com roupa de consideração. Quando a gravidez veio à tona, Nivaldo apareceu na porta da mãe da Ceiça numa tarde de sol, sem ser chamado, sem ser esperado, e disse com a voz calma de quem está acostumado a ser entendido na primeira fala que aquela criança não podia nascer. Disse assim, como quem determina o tempo da colheita ou o destino de um animal que não serve mais. Ele disse que ia criar vínculo, que ia dar direito. Eu não entendi direito de quê, Dona Teresa. Só entendi que ele não queria a criança no mundo. E quando o Nivaldo não quer uma coisa, essa coisa desaparece. E você fugiu. Faz quase um mês. Fiquei uns dias em Jussara, depois em Ivolândia, depois num sítio de uma prima que não podia me guardar mais porque o marido dela estava com medo. Vim pra cá porque a estrada acabou aqui. Tava chovendo muito e eu precisava de um lugar. Entrei pelo portão que estava aberto e fui até onde tinha cobertura. Segurei a caneca com as 2 mãos. Olhei para o fundo do café escuro, pensei no Valério, em como ele nunca mandou embora um caminhoneiro parado na estrada com pneu furado, nunca negou uma xícara de café a ninguém que batesse no portão, nunca fechou a mão quando havia mão estendida.
Pensei na Marta, aos 17 anos, que também tinha aquele olhar de quem carrega mais peso do que os ombros foram feitos para suportar e não sabe como pedir para alguém segurar junto. E pensei nas pegadas. E Ceissa, teve um carro na estrada essa noite e teve alguém parado na janela da sala. Ela ficou pálida de dentro. Aquela palidez que não é de cor, mas de substância. Como se alguma coisa fundamental tivesse saído dela pelo caminho mais curto. É ele. Ele tem uma caminhonete preta. Ele me achou. O silêncio que caiu tinha bordas. Era o tipo de silêncio que antecede uma decisão que não pode ser desfeita. Uma daquelas que a gente toma e sabe que vai carregar para sempre. Não como arrependimento necessariamente, mas como peso, como responsabilidade, como algo que passa a fazer parte de quem você é. Me levantei, fui ao corredor, abri o armário de madeira perto da entrada, aquele que o Valério fez com sucupira do próprio mato que ele dizia que ia durar mais do que os dois juntos e que está durando. Peguei a espingarda, sempre carregada, sempre pronta. Porque em fazenda isolada isso não é ameaça, é prudência, é responsabilidade, é o mesmo raciocínio que faz a gente guardar água antes da seca. Voltei para a cozinha e pus ela encostada na parede perto da porta da varanda, onde a mão alcança sem precisar de 2 passos. Essa criança vai nascer nessa fazenda, Ceissa, e ninguém vai chegar aqui me dizer o contrário. Ela me olhou, e por um instante, breve, controlado, como de quem não está acostumado a receber e por isso não sabe bem o que fazer com o que chega, ela chorou. Não muito. Enxugou rápido com o dorso da mão e ficou me olhando com aqueles olhos castanhos que avaliavam tudo antes de confiar. A senhora não tem medo? Tenho, mas medo não é motivo suficiente para deixar a coisa errada acontecer. Ele veio no 4º dia. Eu já sabia que vinha. As coisas ruins costumam avisar antes de chegar, se a gente tem paciência de prestar atenção. Tinha uma coruja buraqueira pousada no pé de cedro da entrada desde a madrugada. Ave de dia é sinal ruim onde eu cresci. Eu sei que isso é superstição, e superstição não é razão nem é prova, mas é observação acumulada de gente que passou a vida inteira prestando atenção no que o mato diz. E eu não desprezo isso. O touro passou a tarde inteira inquieto, andando de um lado para o outro sem propósito aparente. Aquele andar de cachorro que sente no ar o que o nariz ainda não chegou a confirmar. Eram umas 3 da tarde quando a caminhonete preta parou no acostamento da estrada, além do meu portão. Não entrou. Ficou lá fora, no acostamento, como quem sabe que não foi convidado, mas acredita que vai ser. Como quem aprendeu que esperar do lado de fora é uma forma de pressão mais eficiente que forçar a entrada. Eu estava alimentando as galinhas no terreiro. Vi ele descer do carro. Continuei jogando o milho no chão. Deixei as galinhas se amontoarem nos meus pés como sempre fazem. Aprendi com o Valério que demonstrar que você viu a ameaça muito cedo é mostrar que você a teme. A gente demonstra o que quer que o outro veja. Ele era um homem feito de dinheiro mal dissimulado, alto, largo de ombros, camisa de botão limpa demais para quem estava numa estrada de terra de outubro. Botas novas, sem uma mancha de barro, sem sinal de uso real. Chapéu de couro que era mais enfeite do que proteção. Aquela postura de quem entra nos lugares e as coisas se acomodam em volta, porque sempre foi assim, porque nunca aconteceu diferente. Chegou até o meu portão e apoiou os 2 braços no mourão de entrada, como se o mourão fosse dele, como se qualquer coisa que ele tocasse automaticamente passasse a ser dele por direito de toque. Boa tarde, dona. Estou procurando uma sobrinha. Jovem, grávida, cabelo preto, sumiu há uns dias. A família está preocupada. Voz calma, educada. Aquela educação aprendida de homem que descobriu cedo que voz calma assusta mais do que voz alta, que cortesia é ferramenta mais eficiente que ameaça aberta.
O tipo de voz que torna a crueldade palatável, que faz exigência soar como pedido razoável. Parei de jogar o milho, me apoiei na canga de madeira e olhei para ele de frente, com o sol que tinha e os olhos que tenho, sem desviar. Não vi moça nenhuma por aqui, não. Ele sorriu. Aquele sorriso que nasce na boca e não chega nos olhos, porque os olhos ficaram para trás, calculando, medindo distância e resistência. A senhora tem certeza? Porque eu tenho notícia que ela passou por essa estrada uns dias atrás. Gente passa por essa estrada toda hora, não fico registrando passante. Ficou me olhando, tentando me ler, o que eu era, o que eu guardava, onde estava a fresta por onde ele podia entrar. Eu deixei ele olhar. Sou uma viúva velha alimentando galinha numa tarde quente de outubro. Deixei ele ver exatamente isso, nem mais nem menos. O touro latiu lá dentro, seco, único. Os olhos do homem foram para a janela da sala. Eu não me virei, mantive o olhar fixo nele. Tem cachorro bravo, dona? Tenho cachorro e tenho mais coisa também, se precisar. Não precisei dizer o quê. Homem que chegou naquela caminhonete e ficou parado na minha janela durante a chuva já sabia o que eu tinha dentro de casa. Já tinha passado tempo suficiente olhando para dentro da minha sala. O que ele não tinha calculado, e eu vi o momento exato em que ele percebeu, era que eu não tinha mais nada a perder que o Valério já não tivesse levado consigo. Viúva sem medo de morte é a coisa mais difícil de intimidar que existe nesse mundo. A gente já passou pelo pior, o pior já aconteceu, o resto é só chuva, e chuva a gente aguenta. Ficamos assim por um tempo que me pareceu longo, mas devia ser menos de 2 minutos. O sol descendo no céu de outubro, a sombra do mourão se alongando no chão vermelho entre nós dois, como uma fronteira que nenhum dos dois cruzava. Um ano branco gritou lá no mato, longe. O vento mexeu nas folhas do pé de manga perto da cerca. Ele se endireitou devagar, com a calma de quem não está acostumado a ser contrariado e ainda não processou completamente o que estava acontecendo. Bom, se a senhora lembrar de alguma coisa, pergunta por Nivaldo lá no armazém de Córrego Fundo. Todo mundo me conhece por lá. Disse o próprio nome. Não era descuido. Era aviso deliberado, calculado. Para eu soubesse que ele sabia que eu sabia quem ele era. Para o jogo ficar claro entre nós dois, sem fingimento de nenhum lado. Pode deixar. Voltou para o carro com aquele andar que os homens assim têm. Nem devagar nem rápido. O andar de quem nunca precisou correr. Ligou o motor. Ficou parado mais um momento, olhando para minha casa pela janela do carro, fazendo a conta que os homens assim fazem. Depois saiu pela estrada devagar, levantando uma nuvem de poeira vermelha que o sol daquelas 3 da tarde transformou em brasa espalhada no ar. Entrei em casa. As pernas tremiam, não de fraqueza, mas de esforço. O corpo cobra depois o preço de ter ficado quieta quando queria recuar, de ter segurado firme quando tudo mandava afrouxar. É assim com a coragem. Ela se paga depois, com juros. A Ceiça estava atrás da porta da sala, com as mãos abertas sobre a barriga e os olhos que já sabiam. Ele vai voltar. Pode ser. E quando voltar, eu ainda vou estar aqui na mesma hora. Fui até a sala, sentei na cadeira do Valério. Aquela de madeira de sucupira, com braços largos e assento encordoado, que ficou na sala desde que ele morreu e que eu nunca tinha conseguido sentar, porque sentar nela parecia admitir uma ausência que eu ainda não estava pronta para admitir. Naquela tarde eu sentei, e a cadeira não cedeu, não rangeu, não fez barulho nenhum. Ficou firme como ele ficava. O touro veio e pôs o focinho quente no meu joelho. Pus a mão na cabeça dele e fechei os olhos. Rezei. Não sei bem para quem. Minha fé é daquele tipo simples que não entende muito de teologia, mas que sabe que existe algo maior, algo que aguenta o peso que a gente não aguenta. A velha rezadeira da minha infância, a dona Umbelina, dizia que a gente não precisa entender a reza para ela funcionar. Só precisa sentir que está menor do que o que está pedindo. Naquela tarde, eu me senti muito pequena, menor do que fazia muito tempo eu me sentia.
e por isso rezei com tudo que tinha. À noite, mandei mensagem pro Edevaldo. Não contei tudo, só pedi o contato do delegado de Córrego Fundo. Ele ligou em 12 minutos, a voz de quem está preocupado, mas tenta não mostrar, porque mostrar seria admitir que a mãe estava em situação que ele não podia resolver de Brasília. Liguei pro delegado Florindo Cabral, que conhecia o Valério desde os tempos que os dois jogavam dominó no bar do Neco, antes de tudo. Contei o suficiente, não tudo, o suficiente. O nome Nivaldo, a caminhonete preta, a minha estrada, as pegadas no canteiro. Ele ficou quieto por um momento que eu sabia que era de quem está juntando os pedaços. Teresa, esse nome não é de gente tranquila, não. Fica com cuidado. Mando viatura passar amanhã cedo e mais uma vez à tarde. Obrigada, Florindo. O Valério ia gostar de saber que você ainda é o mesmo. Silêncio. Depois, toma cuidado, mulher. E qualquer coisa que seja, qualquer barulho que não deveria existir, você liga. Não pensa, não espera. Liga. Desliguei. Olhei pela janela. Lua crescente, estrada brilhando branca no escuro, nenhuma caminhonete. Só os grilos e, ao longe, o mugido longo de uma vaca que estava perto do parto. Fui até o quarto da Ceiça e bati de leve. Ela abriu. Estava deitada, mas acordada, olhos no teto, as mãos abertas sobre a barriga enorme como duas conchas. Tá sentindo alguma coisa diferente? O bebê. Ficou quieto agora, mas ficou muito agitado no fim da tarde. Entrei, sentei na beira da cama, no lugar que sobrou, e então, sem planejamento, sem que eu soubesse exatamente o que estava fazendo, seguindo algum instinto mais antigo que qualquer pensamento, pus a mão sobre a barriga dela. Ela não recuou, ficou quieta e deixou. Senti uma pressão suave, depois mais firme, ritmada, como alguém do lado de dentro batendo com paciência, sem desistir, porque não sabe de outra forma de dizer que está ali, que existe, que quer entrar no mundo que ainda não conhece. Eu chorei, sem vergonha, sem tentar esconder ou enxugar rápido. Chorei porque fazia 5 anos que eu não sentia nada assim. Nada tão vivo, tão insistente, tão completamente certo de que o mundo vale a pena de estar dentro dele. 5 anos varrendo o terreiro, conferindo cerca, aquecendo café, esperando por nada em especial. E de repente aquela certeza pequena e urgente debaixo da minha mão. Ele nasceu na madrugada do dia seguinte, numa fazenda pequena do interior de Goiás, sem hospital, sem médico, sem nada além de uma viúva velha que já tinha assistido a mais partos de bezerro do que consegue contar e que agora rezava baixo, enquanto a Ceiça apertava sua mão com uma força desproporcional ao tamanho daquele corpo miúdo. Eu tinha ligado para Dona Quitéria, parteira de Córrego Fundo, 73 anos, que ainda atendia quando chamavam e que atendia sempre como se cada nascimento fosse o primeiro, com a mesma atenção e a mesma calma que só vem de quem não tem mais nada a provar. Ela chegou em 45 minutos pela estrada encharcada, com sua bolsa de couro preto gasto que devia ter visto mais começos de vida do que qualquer maternidade da região. Entrou, avaliou com os olhos e as mãos e disse apenas: "Tá na hora, vamos trabalhar." Trabalhamos às 3, a Dona Quitéria conduzindo com aquela voz baixa e firme de quem sabe o que está fazendo e não precisa de volume para ser obedecida. A Ceiça obedecendo com os dentes cerrados e um silêncio de quem decidiu que não ia gritar. Não por orgulho, eu acho, mas porque guardar o grito era a última coisa que ainda era dela, a última coisa que ninguém tinha pedido. Eu segurando o que precisava ser segurado, mão, pano, lamparina acesa, a coragem de permanecer no lugar quando o instinto manda sair. Lá pela 1 da manhã, quando os grilos tinham se calado e o mundo inteiro parecia preso num fôlego comprido que não terminava, veio o primeiro choro, pequeno, agudo, raivoso como quem chegou antes de estar completamente pronto, mas decidiu que o mundo é que vai ter que se adaptar. Era menino,
miúdo, enrugado, vermelho como coisa que ainda não terminou de ser feita, com uma testa larga que a dona Quitéria disse ser de gente teimosa. E disse isso sorrindo, porque teimosa no interior de Goiás é elogio de primeira linha. Ela me passou ele embrulhado numa toalha, enquanto cuidava da ceiça, e eu recebi aquele peso pequeníssimo com as duas mãos abertas, sem saber exatamente o que estava recebendo. Olhei para aquele rosto que franzia o nariz, como se estivesse desaprovando a luz da lamparina. E não tive palavras, não tive nada que prestasse ser dito. Só tive o cheiro dele, leite, sangue e alguma outra coisa que não tem nome, porque ninguém ainda inventou palavra para isso, que é o cheiro do começo das coisas, que a gente só reconhece quando está perto o suficiente e que esquece depois, porque a vida não deixa que a gente fique parada sentindo. O delegado Florindo chegou com a primeira luz do dia, com uma viatura e 2 agentes que ficaram na entrada. Ficou sabendo do nascimento pelo caminho. Eu tinha mandado mensagem antes das 3 da manhã. E chegou com um sorriso que devia ter custado esforço naquele rosto de homem que passou 40 anos vendo as partes piores do mundo. Sobre o Nivaldo, ele disse que havia procedimentos em andamento e não disse mais. E eu não perguntei mais. Existe o que preciso saber e o que não preciso. E aprendi a não cruzar essa linha, porque o que está do outro lado às vezes pesa mais do que ajuda. O que eu sabia era que a viatura ia passar pela minha estrada toda manhã e toda tarde por tempo indeterminado, e que o nome Nivaldo já estava em algum papel, em alguma gaveta de algum lugar, que importava mais do que a estrada de terra que passa na frente da minha casa. Às vezes é o suficiente. Às vezes o suficiente é tudo que existe. A Ceiça ficou na fazenda por quase 1 mês. O menino, que ela batizou de Valério, sem eu pedir e sem eu esperar, com uma naturalidade que me tirou o fôlego e que eu não soube o que fazer com ela por um momento, foi crescendo dia a dia, ganhando o peso que não tinha quando nasceu, perdendo aquele ar de recém-chegado espantado que os bebês têm nas primeiras semanas. Eu ensinei a Ceiça a ordenhar a cabra no horário certo, a verificar a temperatura do leite antes de dar ao menino, a reconhecer o choro de fome do choro de dor, que são diferentes se a gente presta atenção. Ela me ensinou a fazer um cuscuz com tempero que eu não soube identificar, mas que ficou registrado em algum lugar da memória que não esquece sabor. A gente foi trocando o que sabia, como mulheres sempre fazem quando ficam juntas por tempo suficiente num mesmo espaço, como se o convívio fosse uma espécie de comércio silencioso, onde o que circula não tem preço. Tinha manhãs que eu acordava e o dia já tinha propósito antes mesmo de eu entender qual era. O barulho do pequeno Valério, aquele choro de fome, que é o barulho mais urgente e mais honesto do mundo, me levantava da cama antes do sol sem custo, sem o peso habitual de acordar para mais um dia igual. 5 anos levantando sem razão além da rotina, e de repente havia uma razão pequeníssima e chorona lá no quarto da Marta, esperando. No 27º dia chegou a tia da Ceiça, irmã da mãe dela, moradora de Goiânia, costureira de profissão, mulher de palavras contadas e determinação sem conta. Tinha chegado de ônibus até Córrego Fundo e pedido carona até a fazenda com um motorista de entrega que conhecia o caminho. Trazia uma sacola com roupas da Ceiça e do menino que ela tinha comprado, um envelope com dinheiro que não perguntei de onde vinha, e um plano: quarto arrumado, emprego de meio período num ateliê de bordado, creche parceira quando o menino crescesse um pouco mais. Tinha feito plano concreto, de gente que entende que intenção sem estrutura não sustenta ninguém. A Ceiça, que tinha saído de pau a pique sem saber para onde, agora tinha para onde ir. Na despedida, no terreiro, com o sol ainda baixo e o ar com aquele cheiro de orvalho no capim, que só dura até às 8 da manhã depois que o sol come, a Ceiça me abraçou por tempo longo e silencioso. O pequeno Valério ficou no meu colo por um momento.
O último eu sabia, embora eu fingisse não saber, porque às vezes o fingimento é a única forma que existe de aguentar o que é bom, mas que vai embora. Olhei para aquele rosto que já não era mais o rosto de recém-nascido. Já tinha cara, já tinha expressão, já tinha aquela testa larga que a dona Quitéria tinha dito. Cresce bem, Valério. Não esquece que você nasceu num lugar onde foi esperado. A tia buzinou de leve, sem pressa, mas com propósito. O carro saiu pela estrada vermelha, levantando uma poeira que o sol da manhã transformou em ouro suspenso. Aquele laranja dourado que só acontece nessa hora, nessa luz, nesse tipo de estrada que não existe em lugar nenhum que não seja o interior do Brasil. Fiquei parada no terreiro até o carro desaparecer na curva, além do pé de aroeira que em agosto vai estar carregado de frutinhas vermelhas que os pássaros comem antes que a gente perceba. O touro ficou do meu lado. Olhamos a mesma direção. A Lourença me perguntou se eu me arrependo, se valeu a pena, se faria de novo. Pensei bastante antes de responder. Não porque não soubesse, mas porque queria acertar as palavras, que são a única coisa que fica depois que a gente vai embora. Valeu, isso eu sei, sem dúvida, mas não porque foi fácil, ou porque não tive medo. Tive medo de sobra, o suficiente para encher o córrego das antas na seca. Não porque resolvi tudo da vida da Ceiça. Não resolvi nada de permanente, só segurei por um tempo o que precisava ser segurado. O Nivaldo ainda existe, o mundo continua sendo o que é. O pequeno Valério vai crescer numa vida que vai ter pedras grandes no caminho, e ninguém vai poder tirar todas elas pela frente. Valeu, porque às vezes a gente passa tanto tempo guardando o que já foi, que esquece de abrir a mão para o que ainda pode chegar. E o Valério, o meu, o marido, o homem que passou 30 anos nessa fazenda, e deixou o cheiro dele na madeira de sucupira de cada porta, me ensinou isso. Ele que nunca fechou a mão para ninguém, que morreu com a porta de casa aberta como sempre deixou, como se soubesse que ia sair e queria que a casa ficasse disponível. Teve uma noite, enquanto a Ceiça ainda estava aqui, que eu fui até a varanda à tarde. A lua estava cheia e o terreiro estava quieto, e eu olhei para o chão vermelho e pensei, esse terreiro já viu muita coisa. Viu criança correndo nos dias que os filhos eram pequenos, viu cachorro brincando, viu peão chegando cansado do pasto. Viu o Valério varrendo poeira que a vida jogava toda hora, com aquela paciência dele que eu nunca aprendi direito. Viu enterro de bicho e nascimento de bezerro. Viu discussão de casal e reconciliação de casal. Viu eu de joelhos pedindo força na madrugada em que ele morreu. E tinha visto nascer um menino que veio de longe e de fuga e de medo, e que escolheu esse chão para fazer o primeiro barulho que fez no mundo. Terreiro dos Vivos. Não fui eu que escolhi o nome. Foi a Ceiça, na hora em que estava saindo, olhando para o chão do terreiro com o menino no colo, e disse baixinho, quase para ela mesma, quase para ninguém, que esse era um lugar de gente que escolheu viver. Mas ficou, essas coisas ficam sem pedir permissão. Quando eu for e vou, a morte não tem preferência por dia da semana, nem por quanto a gente ainda tem para fazer. Gostaria que dissessem, aqui teve uma mulher que perdeu muito e ficou, que teve medo e não fechou o portão, que abriu a porta quando bateram no galinheiro no meio da chuva e da madrugada, com a foice na mão e o coração na garganta. Não é muito, mas é o que eu tenho, e eu cuido do que tenho, com as duas mãos enquanto as mãos aguentarem.